Acho que a gente já pode começar, gente, que já deu tempo para o pessoal entrar. Primeiramente, dar bom dia para todo mundo. Meu nome é Pedro Ribeiro, eu sou consultor técnico aqui da Manage Engine e hoje a gente vai realizar o primeiro Masterclass de ITSM do ano de 2024, onde a gente vai abordar uma introdução ao Service Desk Plus Cloud e também abordar as primeiras configurações, né, as configurações introdutórias que deveriam ser feitas na solução no momento em que ela é adquirida. E para isso, hoje eu estou aqui com a Rafa, que faz parte do nosso time de marketing. A Rafa vai estar auxiliando a gente aqui durante a nossa apresentação. Então, bom dia, Rafa, como é que você está? Olá, bom dia de novo, né? Agora oficialmente, como o Pedro falou, eu sou a Rafaela, trabalho no time de marketing aqui na Manage Engine Brasil. E hoje vou dividir esse Masterclass com o Pedro, falando um pouquinho, né, introduzindo o Service Desk Plus Cloud. E aí, antes da gente começar de fato, eu queria fazer uma pergunta para vocês. A gente vai colocar uma enquete aqui, então, por favor, respondam. Se você já usa a solução de Service Desk, pode colocar sim ou não. Nossa equipe vai disponibilizar a enquete para a gente saber, né, como que vocês estão. Se vocês já têm a solução, se ainda não, se estão pensando em contratar. Então, por favor, respondam. Aqui, ó, tá? 50%, ó, tá interativo aqui. 70%, a maioria já tem uma solução, mas ainda tem um percentual aí de pessoas que não utilizam nenhuma solução. Então, interessante, muito legal, bom saber. Então, agora, sabendo, né, que a maioria já usa, mas ainda tem uma boa parte que não tem uma solução ainda, vamos dar início ao nosso Masterclass oficialmente. Vamos lá. Então, hoje é isso que a gente vai falar um pouquinho, né? Na verdade, antes do Pedro ele introduzir um pouco melhor a solução, a gente vai pincelar conceitos que são muito importantes para que vocês consigam, porque já que esse é o primeiro Masterclass, a gente vai ter uma série de Masterclasses ao longo do ano, então esses conceitos eles são muito importantes para que vocês consigam fixar melhor, né, o conteúdo que a gente vai compartilhar a partir de hoje e também entender ainda melhor a ferramenta, como que vocês podem tirar melhor proveito dela. Você quer completar, Pedro? Você quer falar mais alguma coisa? Para a gente seguir aqui além da nossa agenda, né? Então, como a Rafa falou, a gente vai ter primeiro uma introdução aos conceitos e logo depois a gente entra na parte de configuração aqui, de fato, do Service Desk. E eu vou reforçar aqui um ponto que as perguntas elas podem ser feitas no portal, então se vocês observarem no canto direito da tela de vocês, vai ter um botãozinho só para as questões, então peço para que se vocês tiverem dúvidas, vocês coloquem nessa aba de questões mesmo, elas podem ser feitas a qualquer momento durante a apresentação, que a gente vai reservar um momento no final do Masterclass para poder responder alguma delas. Com isso, tudo isso dito, acho que eu já posso passar a palavra aqui para a Rafa, para ela começar explicando um pouquinho do conceito para a gente. Perfeito, obrigada. Então, só reforçando, vocês podem fazer as perguntas na aba de questões aqui do canto direito, que aí no final da apresentação a gente vai responder, tá bom? Então, o que é um Service Desk, né? Como eu comentei antes da gente ir para a ferramenta, de fato, a gente vai pincelar alguns conceitos que são importantes. Então, o que é um Service Desk? Por mais que muitas pessoas já usem no dia a dia, quando a gente tenta entender o que muitas pessoas têm um pouco de dificuldade de explicar. Então, o Service Desk ele é responsável por centralizar informações e processos de diversas áreas dentro de uma empresa. É algo que existe para facilitar, é um lugar central onde os públicos de interesse, né, e aí a gente abrange colaboradores, equipe de TI, eles vão encontrar os conteúdos que eles precisam para resolver um problema ou até mesmo para realizar uma solicitação de forma fácil e rápida, né? Porque dentro do Service Desk, como o Pedro vai explicar mais à frente, a gente consegue, as equipes, elas conseguem acompanhar o tempo das solicitações. Então, é uma forma de organizar e centralizar o conteúdo e determinadas solicitações. E também qual é a diferença, né, entre um Help Desk e um Service Desk? Porque, apesar de serem conceitos que muitas pessoas confundem e que muitas pessoas usam como sinônimo, são coisas diferentes, né? O Help Desk, ele tem uma função mais específica. Ele é focado no usuário final
enquanto o Service Desk ele é abrangente e ele é voltado tanto para técnicos de TI, como também para o usuário final. Então, o Service Desk ele é mais abrangente, digamos assim. E ele tem um viés mais organizacional. A gente pode resumir em uma frase, né? Todo Service Desk tem um Help Desk, mas nem todo Help Desk é um Service Desk, justamente porque o Service Desk tem uma função mais abrangente, organizacional e estratégica dentro de uma empresa. Por conta disso, né, a gente pode dizer que o Service Desk ele atende melhor as necessidades de negócio de uma organização. Então, do ponto de vista estratégico, é muito mais interessante ter um Service Desk do que um Help Desk por conta da abrangência. E sopa de letrinhas, né? Dentro de TI, a gente tem várias siglas que confundem as pessoas. O que é ESM? Possivelmente vocês já ouviram falar sobre isso. ESM vem de Enterprise Service Management, gerenciamento de serviços empresariais, e é uma sigla que representa justamente a questão de gestão dos serviços dentro de uma empresa. Só que aqui a gente abrange diferentes áreas, a gente não abrange só a área de TI, a gente abrange recursos humanos, facilities, marketing. Então, dentro do gerenciamento de serviços empresariais, a gente contempla os mais diversos setores de uma empresa. E aí, de novo, né, tudo centralizado num lugar só. Por isso que uma solução ESM ela é bem importante. Eu não vou me aprofundar muito no conceito, porque essa não é a ideia desse Masterclass. A ideia é justamente pincelar alguns conceitos para que vocês consigam tirar melhor proveito desse Masterclass, quando o Pedro for explicar melhor a ferramenta, mas também a partir dos próximos. Mas nós temos um vídeo muito legal no nosso YouTube, que vocês podem consultar depois do nosso Masterclass, e ele explica de forma muito completa o que é o ESM. Eu deixei o QR Code aí na tela. Vocês podem fotografar e acessar o vídeo depois. A gente também tem outros vídeos muito interessantes e informativos no nosso canal do YouTube, então fiquem à vontade para explorar essa ferramenta. E aí, de novo, né? Sopa de letrinhas. Tem isso e só sopa de letrinhas. E a diferença entre ESM e HSM? Qual é? Não são a mesma coisa? Não, não são. Enquanto o ESM ele foca na questão empresarial, o HSM ele é mais específico para as equipes de TI. Então, digamos que o ESM tem um foco organizacional, né? Enquanto o HSM ele é um gerenciamento bem focado em TI mesmo. E aí eles se diferem bastante na sua aplicação. Então, dentro de uma empresa, esse gerenciamento se difere por conta da sua aplicação. E como a gente, né, retomando a questão do ESM, que eu tinha mencionado a questão de uma solução de ESM, o Service Desk Plus versão Cloud, ele é uma ferramenta ESM que tem tudo que você precisa justamente para gerenciar os serviços empresariais. Alguns dos recursos que a gente destacou aqui, porque na verdade eles são inúmeros, então, mas esses são os principais, são os que chamam mais atenção, né, dos nossos clientes e das pessoas que se interessam por essa ferramenta. Então, o gerenciamento de incidentes, a questão do gerenciamento de projetos, gerenciamento de ativos, a base de conhecimento, tem também o CMDB, o portal de autoatendimento. Então, tem uma gama de recursos, é uma ferramenta super completa que ajuda as organizações a realizarem o seu gerenciamento de forma tranquila, né, e organizada, enfim, abrangente, e que contempla todos os departamentos. O Pedro vai falar melhor sobre isso mais à frente. E aí, né, falados esses conceitos, mãos à obra, então agora o Pedro vai explicar um pouquinho melhor sobre o Service Desk Plus Cloud, vai entrar na ferramenta para que vocês consigam visualizar um pouco disso que eu mencionei e também explorar, né, todos os recursos que existem na ferramenta com ênfase na questão da configuração de instâncias. Aí, muito bom, Rafa, obrigado pela introdução. Agora a gente tem uma base melhor para poder seguir nas nossas configurações. Então, a gente definiu aqui em 4 pontos principais, né, os 4 principais tópicos que a gente vai abordar
na questão das configurações de fato. Então, primeiro a gente vai ver um pouquinho da definição das configurações da instância, depois a gente vai fazer a configuração do servidor de e-mail para converter os e-mails que a gente recebe nos tickets dentro do Service Desk. A gente vai fazer também a personalização dos campos de atributos e, por fim, dar uma olhada também nas opções de configuração que a gente tem para a parte de automação do tratamento e do gerenciamento básico dos tickets no Service Desk. Mas antes de entrar nessa primeira configuração, a gente tem essa pergunta aqui, né, de por que as instâncias elas são importantes. Então, como a Rafa muito bem explicou para a gente tem o conceito do ESM. Então, a gente por muito tempo deixava o Service Desk na caixinha do ITSM, mas a gente percebe que ele evolui mais para mais do que isso, justamente porque a gente pode ter diferentes áreas e diferentes setores da empresa representados dentro de uma única solução. E a maneira como essa divisão vai acontecer, a maneira como o ESM vai estar representado dentro do nosso Service Desk é justamente pelas instâncias. Então, eu posso ter instâncias diferentes para áreas diferentes da minha empresa. Então, posso ter todos os setores presentes dentro do Service Desk, ou seja, né, numa solução unificada, mas ainda assim de uma forma organizada. O que isso quer dizer? Quer dizer que apesar de o usuário de uma instância de TI e o usuário de uma instância de RH estarem acessando a mesma plataforma, né, que é o Service Desk, eles ainda assim vão ter as informações próprias da sua instância. Significa que o usuário de RH não vai ter acesso às instâncias e às informações da instância de TI. Então, isso ajuda muito na organização das nossas equipes, como também na segurança da informação que vai estar presente aí dentro da instância. Então, eles são um ponto essencial aqui dentro do Service Desk, e a gente vai descobrir de forma rápida como é que a gente pode fazer essa configuração, abrindo aqui o nosso primeiro ponto, que é justamente a configuração dessas instâncias e a adição dos usuários dentro do Service Desk. Então, a gente vai agora aqui para a plataforma do Service Desk Plus Cloud. Então, vocês conseguem observar aqui. De início, a gente tem aqui um painel onde vão ser mostradas as instâncias, as quais a gente faz parte. Então, parte do ESM, novamente, pode ser observada por aqui. Para fazer a criação de uma nova instância, a gente vem aqui em diretório do ESM, no canto superior direito. E aqui a gente vai em instâncias do Service Desk. Aqui a gente pode ter uma visualização das instâncias que já existem e aquelas que a gente faz parte, como também pode fazer aqui a criação de uma nova instância. Para isso, a gente apenas precisa preencher o nome, uma descrição, colocar o nome que vai aparecer aqui na URL, o tipo daquela instância, o fuso horário que a gente vai utilizar, qual que vai ser o usuário que vai ser o proprietário daquela instância, as configurações de permissões de acesso, além de uma URL personalizada, para que os usuários, tanto os técnicos quanto os usuários finais, possam fazer o acesso dessa instância pelo navegador. Fazendo isso, a instância ela já poderia ser criada aqui dentro do Service Desk. E uma vez que essa instância foi criada, a gente pode voltar aqui para o portal, a gente vai abrir aqui uma instância de TI para a gente poder ver os exemplos das configurações básicas que a gente vai fazer dentro dela. Eu reforço aqui que eu estou logado como um usuário técnico, então no Service Desk a gente tem tanto os usuários finais, que vão ser aqueles que vão fazer a abertura dos chamados, as requisições de serviço e a tratativa desses chamados, bem como o acesso a todos esses módulos vai ser feito pelo usuário técnico, né? Então, quem vai efetivamente trabalhar nesses chamados em todas as opções que a gente tem aqui vão ser os técnicos. Essas opções aqui também vão ser melhor elaboradas em outros masterclasses. Como hoje é algo mais introdutório, a gente vai ver aqui em configurações para definir as configurações da instância. Então, após a instância ter sido criada, a gente vai configurar algumas coisas. De início, a gente tem aqui um resumo da instância, então, muito parecido com o que a gente tinha visto anteriormente ali no diretório do ESM, quando a gente estava criando uma. A gente tem aqui a parte de regiões, então, hoje a gente sabe que as organizações, ela não tem um limite quando a gente fala de lugar, né? Então, a gente pode ter organizações e equipes e times espalhados pelo mundo inteiro. E é muito importante que essa divisão seja representada dentro da nossa ferramenta de gerenciamento de serviço, porque não necessariamente a regra que se aplica a um local da empresa vai se aplicar a outro. Então, a configuração das regiões aqui, dos locais que a gente vai ver também, ela é muito importante justamente para poder ser feita essa divisão de maneira correta. Então, aqui em regiões, a gente já tem algumas. Para fazer a criação de uma nova região, eu só vou preencher aqui o nome e a descrição dela. Também posso colocar aqui as funções da organização, isso daqui a gente já vai ver daqui a pouco. O mesmo segue aqui para os locais, né? Então, os locais aqui da empresa, eu posso fazer a criação de um novo local. Então, posso aqui definir o nome, a descrição, a região que a gente acabou de configurar,
qual que vai ser o fuso horário daquele local, o idioma que a gente vai escolher, configurações relacionadas ao endereço e também informações de contato. E daí o interessante aqui dos locais é que justamente toda essa parte de divisão, então da diferença de regras entre um local e outro, ele vai ser feito aqui nessa configuração para que a gente possa deixar isso muito bem organizado. E um ponto muito positivo aqui do Service Desk é justamente a flexibilidade dessa configuração. Então a gente sabe que uma instância ela pode ter diversos locais e se o técnico ele fosse fazer a configuração de cada local manualmente sempre com configurações parecidas, isso poderia levar algum tempo e é meio chato também de fazer, a gente fala. Então a gente pode aqui nessas configurações relacionadas, se a gente tiver um local que a gente define como padrão, a gente consegue puxar as configurações desse local padrão. A gente pode ainda consultar configurações de um local específico. Então, posso selecionar aqui um local para puxar as configurações de lá. Ou, se forem configurações completamente diferentes, né, que a gente queira começar do zero, a gente também pode vir aqui em configurações de personalização e escolher qual delas aqui que vai ser personalizável. Novamente, a opção aqui de funções da organização, que eu ressalto que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Temos aqui também a questão das horas operacionais, e daí, como eu disse, né, a partir dos locais a gente tem a divisão dessas regras e dessas configurações. As horas operacionais aqui são um exemplo. Então, quando a gente vai criar uma nova hora operacional, a gente pode escolher para qual local que vai se aplicar. Então, se eu estou falando de uma organização que tem sede em diferentes países, as horas operacionais ela pode ser diferente, ou, enfim, dependendo do grupo. Eu vou fazer aqui a seleção, né? Tem que dar um nome aqui também. Daí posso definir aqui quais que serão as horas operacionais. Então, posso, por exemplo, colocar aqui sábado, aqui seria um dia de trabalho. A gente tem aqui as horas padrão, né, das 9 às 18. Mas se porventura eu quiser personalizar, eu posso vir aqui também, daí fazer a definição. Então, determinado dia da semana, esse expediente vai ser mais curto. Também posso fazer aqui as configurações de exceções. No caso, haja alguma exceção em cima dessa configuração, também pode ser feito por aqui. As horas operacionais, além dessa parte da gente deixar claro, né, do horário de cada uma das pessoas, a gente tem um ponto do SLA, que a gente também vai ver mais para frente durante aqui o Masterclass, mas quando a gente fala de expectativa de entrega em serviço baseado em tempo, as horas operacionais, elas também vão ser muito importantes, porque é uma configuração que a gente pode usar em diversos outros módulos aqui dentro do Service Desk, e é muito simples de fazer, então vale muito a pena aqui fazer essa configuração. A mesma coisa que vale para o grupo de feriados, então, novamente, eles podem ser divididos dependendo do local. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um grupo de feriados de Florianópolis, onde nós temos os feriados que são padrão, né? Então, por exemplo, Natal, Ano Novo, mas a gente também pode ter o aniversário de Florianópolis, que, claro, não vai se aplicar a São Paulo, por exemplo. Então, aqui em São Paulo, a gente já vai ter um diferente, consegue fazer de forma granular aí essa parte aí dos feriados. A gente só informa aqui a data, a descrição, informa se é um feriado recorrente ou não, para que os técnicos eles não tenham que vir aqui todo ano e fazer a mesma configuração. Temos aqui também os tipos de afastamento, então o Service Desk ele oferece uma tabela de disponibilidade dos técnicos, então toda vez que chega um chamado a gente tem que fazer a atribuição dele, a gente consegue ter essa informação de que técnico está disponível ou não para pegar aquela demanda. E por isso, fazer essa configuração de tipo de afastamento, para entender quando o técnico não está disponível, é tão importante. Então, quando a gente fala depois da parte de relatórios, de entender por que determinado técnico ficou fora um período, a gente consegue também, de acordo com essas configurações, afinal, se o técnico está disponível porque ele está de férias, ou porque ele está compensando, ou se ele tem algum treinamento, são coisas bem diferentes. É importante que a gente tenha isso muito bem configurado aqui dentro do Service Desk. Tem a parte aqui de departamentos também, então, apesar de, quando a gente fala de instância, né, a gente já pressupõe que os usuários que vão estar dentro de uma mesma instância, eles têm um segmento parecido. Mas ainda assim, dentro de uma instância, a gente pode ter departamentos diferentes, até porque não necessariamente vão ter só usuários de TI em uma instância de TI. Eu posso ter um administrador ou algum gerente que precisa daquele tipo de serviço e vai ser colocado dentro dessa instância. Então, aqui, eu consigo fazer essa divisão dos departamentos. Se eu clicar para fazer um novo departamento, só informar o nome, o local, o chefe do departamento e uma descrição aqui, para ter de forma muito mais organizada todos esses grupos dentro aqui do Service Desk. A gente consegue configurar também as moedas por aqui. Então, a gente tem aqui uma moeda por padrão, que é o dólar, a gente pode alterar isso daqui também. Então, a gente coloca aqui o símbolo, o código, e como a nossa moeda padrão é o dólar, a gente tem aqui a taxa de câmbio dele. Em relação a ele, a gente pode também fazer a configuração das demais. E aqui, finalmente, em funções de organização, que a gente tinha visto em todos os outros módulos anteriormente, aqui a gente tem todos os níveis da organização.
e cada um desses níveis, por padrão, já vai ter algumas funções que são trazidas pelo Service Desk. Caso elas não atendam, é sempre possível também fazer a criação, apenas colocando aqui o nome e a descrição daquela função. Isso daqui também é muito relevante ser configurado, porque para além do nível de hierarquia da organização, então é importante a gente entender hierarquicamente onde estão esses usuários, essas funções de organização elas também podem ser utilizadas depois em regras de notificação, ou podem ser associadas a um grupo de aprovadores. Então, tendo isso daqui bem organizado no Service Desk, vai ajudar muita gente nas outras configurações, que é basicamente aqui o resumo desse grupo de configurações, que são aquelas que podem até ser meio chatas, até demoram um pouquinho de fazer, mas a gente faz também uma vez só e vai influenciar para sempre, porque todas as outras configurações vão depender bastante do que a gente faz aqui. Com as configurações definidas, a gente pode partir para a adição dos usuários dentro da ferramenta. Aqui a gente pode adicionar os usuários tanto dentro da própria instância, mas a gente pode também adicionar eles de forma mais geral na organização. Então, a gente volta aqui para o diretório ESM e a gente vem aqui em usuários. Então, a gente vai ter uma visualização dos usuários que já fazem parte da nossa organização. Então, a gente consegue aqui fazer a importação de usuários, tanto da Azure aqui, como também do Active Directory, que é usado por muitas empresas. Então, fazendo aqui as configurações de provisionamento, a gente consegue puxar esses usuários do AD. Da Azure também, como eu mostrei. E também podemos adicionar aqui um usuário manualmente fazendo o preenchimento de um formulário. Todos os usuários que forem adicionados por aqui, né, do diretório, eles, por padrão, vão chegar aqui como usuários finais. E a gente pode fazer a adição desses usuários aqui dentro da instância. Mas voltando lá para a instância, para a gente poder ver essa configuração lá, a gente vai voltar aqui nas nossas configurações. E aqui em usuários, caso a gente queira adicionar eles por aqui. Então, a gente está com todos aqui. Eu vou filtrar primeiro por solicitantes. Então, consigo fazer aqui a importação dos usuários, tanto da Azure, quanto de um arquivo CSV. Então, consigo subir um arquivo aqui para puxar esses usuários. E o importar da organização está se referindo à configuração que a gente mostrou agora, dos usuários sendo colocados no diretório, né, de forma mais geral, dentro da organização. Eu posso adicionar aqui também um novo solicitante, preenchendo aqui um formulário, então nome, sobrenome. O e-mail aqui ele é importante porque vai ser ele que vai ajudar a gente depois para habilitar aqui o login no autoatendimento. A gente pode colocar aqui também as definições de local, do departamento, do cargo daquele determinado usuário, além de informar se ele é um usuário VIP ou não, que vai ter permissões e privilégios avançados em relação aos outros usuários. E aqui também, né, como eu falei, por padrão, os usuários que são importados do diretório do SM, eles vão chegar aqui como usuários finais. Clicando aqui nesse solicitante, eu consigo também fazer a alteração dele enquanto técnico. Vindo aqui agora para os técnicos, posso tanto fazer dessa maneira, né, então primeiro importando o usuário e tornando ele técnico, como também posso vir aqui fazendo a criação dele por aqui. Então, parecido, nome, sobrenome, a gente vai ter algumas diferenças aqui, por exemplo, em relação ao custo por hora, e a associação aqui aos locais, né, detalhes ali do departamento, muito parecido com o usuário final. Também aqui a opção de ser um usuário VIP ou não. Uma vez que esses usuários eles foram importados, eles foram colocados dentro da solução, e eu escolhi quais que vão ser os usuários que são técnicos e aqueles que vão ser os solicitantes, eu consigo também fazer o agrupamento desses usuários. Então, aqui em grupos de usuários, eu consigo criar um novo grupo. Os usuários desse primeiro aqui, eles vão ser colocados com base em um critério. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, que o local que a gente configurou devo colocar aqui o base site, e aqui em visualização, a gente consegue ver quais usuários fariam parte desse grupo, e daqui salvando, eu já faço a criação desse grupo de usuários. Essa configuração é interessante porque a gente pode fazer restrição de acesso por meio dos grupos, então posso colocar restrição de acesso a um determinado tipo de modelo, posso colocar a um determinado tipo de aprovação. Então, todas as restrições aos usuários, eles podem ser feitos aqui pelo grupo, que também fica mais fácil. Então, eu tinha dado o exemplo, né, de usuários que não necessariamente são de TI, mas que precisam ter acesso à plataforma. Eu posso ter usuários que são de um grupo de gerentes, por exemplo, e daí eles vão ter aqui um grupo dentro do Service Desk, e eu posso fazer a restrição de acesso para que somente esses usuários no grupo dos gerentes tenham acesso ao template, né, um modelo de serviço de pedido de onboarding de algum funcionário. Então, eu entendo que não vai ser um pedido que vai ser feito por qualquer outro tipo de usuário, então faça a restrição dessa visualização para todos os grupos, exceto ao grupo de gerentes, que vai ser o único que vai ter acesso
a essa configuração. Já que no grupo de técnicos, criando um novo grupo, ele é um pouquinho diferente, porque ele não vai ser com base em critério, eu posso vir aqui direto e arrastar os técnicos que eu quero que façam parte desse grupo. Posso definir configurações relacionadas à notificação, além de configurações de e-mail, que a gente também vai ver daqui a pouquinho. O grupo de técnicos, justamente, para resolver problemas mais específicos, então posso agrupar esses técnicos com base no tipo de chamado que eles atendem, ou ainda no nível de experiência desses técnicos. Então, quando a gente estiver falando de escalonamento, ou até mesmo de atribuição de um responsável em um chamado, a gente pode utilizar o grupo de técnicos e fazer a filtragem, dependendo da maneira que a gente quiser. Depois de configurar os grupos e os usuários, a gente tem também aqui as funções. Por padrão, a gente também tem várias funções que o Service Desk já traz para a gente, mas, novamente, a gente pode vir aqui e criar uma função nova. A gente vai dar um nome aqui para a função. E outro fator interessante aqui do Service Desk, que é justamente esse fator de ser bastante granular, é que eu consigo colocar aqui os níveis de acesso que os meus técnicos vão ter. Então, por exemplo, eu posso colocar um técnico que vai ter controle total sobre solicitações, problemas, ao módulo de soluções, mas que não vai ter acesso a mais nada. Ou que vai ter acesso, mas somente para exibição, não vai ter nenhum tipo de poder. Então, aqui nessa aba, eu consigo, de forma bem granular, decidir exatamente o que cada técnico vai ter acesso. Além disso, uma requisição que a gente recebe bastante também é que nessa parte aqui de visualização, que a gente pode fazer também de forma granular, em que a gente pode fazer com que os técnicos eles só observem os chamados que estão associados a eles. Então, é um pedido que a gente recebe bastante. Então, eu tenho um técnico ou um grupo de técnicos que está observando todos os chamados dentro de uma instância. Eu queria limitar essa visualização apenas para os chamados que lhe interessam. Então, por aqui, dentro da função, eu também consigo fazer essa configuração. Feito isso, vou lá em usuário e atribuo essa função ao usuário, né, ao técnico, para ele ter apenas aqui o que eu decidi. Então, vamos passar aqui. Então, basicamente, fazendo recapitulando o que a gente viu a parte de configuração dos locais, das funções da organização, parte de criação de usuários finais e dos usuários técnicos, as funções e permissões de usuários, e também o agrupamento de todos esses usuários e dos técnicos dentro do Service Desk. Seguindo aqui, para o nosso próximo ponto, a gente tem a parte de configuração do servidor de e-mail. E por que isso é importante? Né? Até bem simples, a gente sabe que o principal meio de comunicação da maior parte das empresas do mundo é justamente o e-mail. Então, embora a gente tenha aqui o portal de autoatendimento dentro do Service Desk, onde os usuários eles podem fazer a abertura de chamados, os requisitos, né, de serviços e até observar soluções, apesar desse portal, a gente sabe que ainda vai ter muito usuário que vai ter a preferência de abrir os chamados através do e-mail. E ainda assim, por qualquer motivo que seja, pode ser que eu tenha um usuário que ele está presente na ferramenta, mas que eu não quero que tenha acesso ao portal de autoatendimento, e daí a opção que vai ter para ele é justamente fazer essa configuração, né, a abertura desse chamado por e-mail. Então, é muito importante que eu tenha essa configuração de converter os e-mails em chamados dentro do Service Desk. E não só isso, para a parte de entrada, como a gente vai ter também muitas configurações no Service Desk que dependem do disparo de e-mails. Então, quando a gente está falando de um pedido de aprovação para um determinado técnico, ou quando a gente está falando de uma notificação personalizada, tanto para um técnico, tanto para um usuário, a gente também pode estar falando de notificações via e-mail. Então, tanto a parte de entrada e de saída vão ser fundamentais, então é essencial a gente ter também um servidor de e-mail bem configurado. Então, aqui eu vou voltar novamente lá no Service Desk. A gente volta aqui em configurações. E aqui a gente vem nas configurações de e-mail. Aqui a gente vai poder fazer as nossas configurações. Então, a gente tem primeiro aqui a configuração de entrada, então a gente coloca o nome do servidor, a senha, o endereço de e-mail, e todas as opções aqui também de saída, né, para o disparo desses e-mails, também com endereço para resposta, nome de usuário, senha e tudo isso. O Service Desk Plus Cloud ele também tem uma configuração muito interessante, que é a parte de servidor de e-mail nativo do Service Desk, que a gente pode vir aqui em trocar e configurar. E o que vai acontecer é que ele vai gerar um servidor de e-mail para a gente dentro do Service Desk Cloud, que vai funcionar como qualquer outro servidor de e-mail. Na verdade, quando a gente, né, tratando-se de Service Desk, é até mais interessante, porque como ele vai ser acessado apenas pela console do Service Desk, a gente adiciona até mais um nível de segurança a esse servidor de e-mail, fora que
vai ter uma agilidade muito maior na conversão desses e-mails em tickets aqui dentro do Service Desk. A gente também pode usar serviços de terceiros, então a gente tem aqui a opção do Office 365 e do Outlook, mas seguindo na configuração do e-mail nativo, a gente pode clicar aqui em ativar. Então a gente vai ter aqui o nosso endereço, o nome, né, que vai aparecer por aqui. A gente tem as opções aqui, então a gente pode aceitar e-mails de usuários desconhecidos, eu vou deixar essa opção aqui marcada. E a gente também pode desabilitar a criação de uma nova solicitação através de e-mail. Então, se eu quiser usar o e-mail só de disparo, eu consigo também com essa opção. No momento, eu só vou deixar essa primeira caixinha aqui marcada. Quando eu faço aqui, opção de salvar, as configurações de e-mail aqui foram atualizadas com êxito. E daí a gente vai ter uma nova opção aqui, que é essa caixa de correio. Clicando aqui, eu já posso começar a ter e-mails recebidos, então na caixa de entradas, enviados, a lixeira, a gente já pode começar essa conversão dos e-mails em tickets aqui dentro do Service Desk. Uma vez que isso está configurado, eu também posso começar a pensar em opções de filtragem, porque a gente tem um servidor de e-mail, então a gente vai receber diversas mensagens. Então é importante que, se a gente identificar algum tipo de regra que a gente possa estar filtrando, também é muito interessante. Então, vindo aqui em filtros de e-mails, eu posso definir alguns critérios para que, se eles seguirem essas condições, o e-mail ele vai ser bloqueado, ele não vai gerar um ticket novo dentro aqui da minha plataforma. Então, tem aqui, por exemplo, que descrição contém férias, e eu poderia colocar ou aqui também, mas descrição contém férias, ou o assunto contém newsletter. Então, vamos supor que eu identifiquei que toda vez que chega um e-mail com esse assunto, eu não gostaria que isso virasse um ticket. É só vir aqui, colocar essa condição e salvar para que esse filtro seja aplicado nos e-mails. Além disso, também temos aqui o comando de e-mail, que é outra configuração muito interessante, porque é aqui onde a gente vai conseguir pegar de forma automática algumas informações que são relevantes para a gente e preencher elas nos devidos campos dentro do Service Desk. Então, se um e-mail chegar e eu fizer a configuração aqui corretamente, eu já consigo extrair informação dela e jogar dentro de um modelo do Service Desk de forma automatizada. Vindo aqui em endereço de e-mail, eu consigo ver que o e-mail lá nativo que a gente criou está verificado, então, teoricamente, ele já deveria estar funcionando e recebendo e-mails para fazer a conversão deles em tickets. Então, voltando para a nossa apresentação aqui. Então, a gente viu aqui os diferentes tipos de configurações, né? Tanto configuração do servidor de e-mail nativa, a gente viu a própria configuração do servidor de e-mail, além também da parte de filtragem aqui com os comandos e com os filtros de e-mail dentro do Service Desk. Seguindo, a gente tem a parte aqui de personalização dos campos dentro do Service Desk Cloud. E por que isso é importante, né? Novamente, quando a gente fala de uma ferramenta de gerenciamento de serviços, a gente tem que entender que a gente vai estar lidando com organizações dos mais diversos segmentos e tamanhos e que vai ter objetivos completamente diferentes. Então, é fundamental que essa ferramenta ela possa se adequar às necessidades daquela organização, e uma das maneiras que a gente pode fazer isso é justamente oferecendo essa personalização. Então, os técnicos eles podem personalizar a ferramenta para deixar da maneira que eles quiserem, e também para poder filtrar e conseguir coletar as informações mais relevantes para ele, para deixar a ferramenta mais com a cara da empresa. Então, para essa parte aqui de personalização, a gente vai voltar de novo lá no Service Desk, voltar aqui em configuração. No grupo aqui de personalização, a gente pode observar que a gente tem diversas configurações de personalização para diversos módulos. O que a gente vai estar focando hoje é no suporte técnico, porque, novamente, é uma masterclass mais introdutória, mas futuramente a gente também pode observar a personalização em campos diferentes. Aqui, em suporte técnico, essa personalização ela é muito importante para um tópico que a gente vai ver a seguir, que é justamente a parte de automação. Então, quanto mais detalhes, quanto mais informação eu tiver dentro dessa personalização, melhor e mais fácil vai ficar o meu serviço de automação depois. Então, primeiro aqui a gente tem a nossa categoria, a gente já tem várias categorias aqui por padrão. Para criar uma categoria, eu simplesmente coloco aqui um nome e uma descrição. Eu posso fazer a atribuição de um técnico para que toda vez que seja aquela categoria, o técnico seja automaticamente aqui associado. E uma vez que essa categoria for criada, eu também posso ter aqui as subcategorias dentro dela. Aqui no estado do nosso ticket, né, como se fosse o status,
eu tenho aqui todos eles, a gente já tem alguns por padrão aqui no Service Desk. Posso fazer a criação de um deles aqui, colocando aqui um nome, uma descrição, uma cor, se ele vai interromper ou não o cronômetro, e se ele significa que a solicitação ainda está em andamento ou se ela já está concluída. Essa parte aqui de status, além da automação, como eu tinha mencionado anteriormente, em futuras masterclasses a gente vai ver a parte de ciclo de vida da solicitação, e daí essa parte aqui de status ela também vai ser muito importante. Aqui a gente também tem os diferentes níveis, então a gente tem aqui uma Tier 1, Tier 2, Tier 3. Quando a gente for olhar a parte de escalonamento, quando a gente estiver falando de SLA, isso daqui vai ser muito importante, porque eu consigo identificar em que nível está aquele chamado e para quem que eu devo colocar. Então, se isso daqui chega numa Tier 4, eu já estou falando de um problema maior. Então, seria já interessante que eu pensasse em determinados técnicos que poderiam solucionar melhor esse problema. A gente pode receber os nossos chamados de diferentes jeitos, então eu tinha citado o portal de autoatendimento, citei também a parte de e-mail, mas caso a organização receba chamados de uma outra forma, a gente também pode colocar aqui em modo, novamente, só aqui um nome e uma descrição. Então, na parte de relatórios depois, para identificar qual meio está sendo mais utilizado, isso daqui também vai ser interessante. Aqui na nossa parte de impacto, é outro que vai ser muito fundamental para a gente depois lá nas automações. A gente pode colocar qual que é o tipo de impacto que aquele chamado está gerando, então se ele afeta somente um usuário, se ele afeta um grupo, ou até mesmo se ele afeta o negócio. A gente pode também fazer a configuração, somente nome e descrição. De maneira parecida aqui também a urgência, então consigo colocar se é uma urgência alta, se é uma urgência baixa, consigo colocar a descrição aqui, e mesma coisa para criar, só o nome e a descrição. Como também aqui a parte da prioridade, outra que vai ser importante quando a gente for ver a parte de automação. Então, criando aqui uma prioridade, eu consigo colocar um nome, uma descrição, e até fazer atribuição de alguma cor aqui para ela. Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, que é uma prioridade crítica, e selecionar aqui uma cor para ela. E simples assim, a gente vai ter uma prioridade criada. Baseado nesses últimos três que a gente viu, a gente também pode configurar a matriz de prioridades. Então, a gente vai se basear no impacto e na urgência para selecionar a prioridade de maneira automatizada. Então, a gente sabe que se a gente disponibilizasse essa opção para o usuário final, muito provavelmente todo ticket que ia chegar ia ser de altíssima prioridade, então a gente tem um jeito de configurar isso daqui de forma automatizada. Então, se eu coloco, por exemplo, que o impacto afeta apenas um usuário e a urgência é baixa, consigo colocar que a prioridade aqui também vai ser baixa. Ou se afeta o negócio de maneira, né, como um todo, e a urgência é alta, eu consigo colocar aqui que é uma prioridade crítica. Consigo também colocar a opção de exceção, né? Então, consigo definir se os meus usuários técnicos ou usuários finais vão poder exceder as regras que eu coloquei aqui, ou, né, então, colocando aqui, por padrão, a prioridade que vai ser mostrada vai ser a que está configurada por aqui. Mas se eu não quiser, se eu quiser que apenas essas prioridades sejam mostradas, eu também posso desabilitar aqui essa opção, e daí eu vou seguir essa regra exatamente do jeito que ela está aqui. A gente também pode configurar tipos de solicitação e tipos de tarefa. Essa daqui para a parte lá de relatório também é muito importante, então a gente entender quais tipos estão sendo mais levantados pelos nossos usuários finais. Aqui em código de fechamento, eu consigo definir a situação do meu ticket no momento em que ele foi encerrado. Então, consigo colocar aqui se foi com sucesso, se ele foi rejeitado, se por algum motivo ele foi cancelado ou se houve alguma falha, para colocar aqui também somente nome e descrição. Isso aqui, novamente, parte de relatórios é muito importante. Então, consigo lidar, né? Qual a porcentagem de tickets que foi aberto, que foi fechado com sucesso, qual foi fechado com falha, será que teve algum cancelamento? Então, para a gente poder visualizar, né, o quão bem a nossa instância está atendendo os nossos usuários, a gente pode também utilizar aqui os códigos de fechamento. Então, recapitulando, a gente viu as categorias de serviço que podem ser criadas, os status e os níveis que a gente pode configurar, parte de impacto e urgência, a matriz de prioridades, levando em consideração aí a prioridade, como a gente tinha falado anteriormente, também a urgência e o impacto, os tipos de solicitação, de tarefa, os códigos de fechamento, os tipos ali de log de trabalho, enfim. Agora, antes de entrar no nosso próximo tópico, que é o tópico de automação, vamos falar um pouquinho dos SLAs
personalizados e variados, né? Então, primeiro explicando que o SLA, ele é um acordo de nível de serviço, é ele que vai definir qual que é a expectativa de entrega de algum trabalho. Então, eu cheguei a mencionar ele quando a gente estava falando das nossas horas operacionais. Então, ele vai servir muito para essa parte de, ok, chegou um chamado, em quanto tempo eu devo responder esse chamado? Em quanto tempo esse chamado ele deveria estar resolvido? Caso ele não seja resolvido no tempo que eu estipulei, para quem que vai escalonar isso? Quem que vai ficar responsável por ele? Então, toda essa parte de expectativa de serviço a gente configura com os SLAs. Ele também é muito importante, como está escrito aqui, para entender como está a qualidade da execução de um serviço. Então, se eu coloco que determinado chamado tem um SLA para ser resolvido em 2 dias, já está 4 dias, ele ainda está aberto, eu consigo entender como é que está essa parte de qualidade da execução daquele serviço. Com isso dito, a gente pode vir aqui para o quarto e último tópico de hoje, que é a parte da automatização de tarefas repetitivas. É outro que a gente também, acho que todo mundo que já trabalhou com um software de gerenciamento de serviços está acostumado com essas tarefas. Então, são tarefas que são muito similares, que são muito parecidas e que elas têm que acontecer a todo momento. Então, toda hora a gente está tendo que realizar aquela tarefa de novo e a gente sabe, a gente define uma regra, a gente sabe quando aquela tarefa deve ser realizada, ela é muito parecida com outra e ainda assim a gente tem que gastar muito tempo do nosso dia com elas. Quando isso acontece, os técnicos eles perdem tempo de trabalhar nos chamados dos usuários finais e dessa maneira os chamados eles começam a se acumular, a parte do SLA fica na mão, então começa a demorar muito mais. Então a instância de maneira geral ela fica muito mais lenta por conta dessas tarefas repetitivas. Já se a gente conseguir fazer a automatização delas, então conseguir definir uma regra, eu entendo quando uma ação determinada ela deve acontecer e eu sei quais as condições para aquilo. Então, automatizando essas tarefas, eu limpo muito, uma boa parte assim do tempo dos nossos técnicos, então eu deixo eles livres para poder trabalhar nos chamados dos usuários e também em outras demandas que tem dentro da instância. Então, o SLA vai melhorar, o usuário final vai ficar mais satisfeito, porque o serviço vai estar sendo entregue de maneira mais rápida, então a instância em geral ela fica muito mais ágil e muito mais produtiva também, se eu conseguir fazer a automatização dessas tarefas. Então, voltando novamente lá no Service Desk, a gente vai olhar alguns exemplos dessas automações que a gente consegue fazer por aqui. Então, vindo aqui na guia de automação, a primeira que a gente vai ver aqui são as regras de negócio. Então, eu vou abrir uma aqui de exemplo. As regras de negócio são ações que vão ser tomadas dentro da nossa ferramenta, baseado nas configurações que a gente fizer. Então, defino um nome aqui, quando que eu quero que isso seja executado. Então, quando a solicitação for criada, ou quando ela for editada, ou até mesmo quando ela for excluída. Quando que eu vou executar? Então, se é a qualquer momento, dentro do horário de funcionamento. Então, volta aquela questão do horário operacional que a gente havia falado anteriormente. E aqui a gente pode aplicar tanto condições, então colocar critérios para que aquela ação aconteça. Posso colocar para não aplicar nenhuma condição, então toda vez que chega um determinado chamado, eu quero que uma ação seja realizada. Posso fazer isso aqui também, ou até mesmo usando aqui funções personalizadas. No nosso caso, a gente vai usar aqui as condições para dar alguns exemplos. Então, a gente tem um exemplo clássico, assim, né, que é essa parte de atribuição para grupos e para técnicos. Aqui, no caso, a gente vai estar usando um grupo. Então, a gente já definiu uma regra que a gente recebe vários chamados durante a semana, ou durante o mês, em que a categoria é esse desktop hardware aqui, e o assunto ele contém sistema travou, por exemplo. E a gente percebe que a gente recebe muitos e-mails ou muitos chamados com esse tipo aqui de estrutura. E a gente gasta muito tempo tendo que fazer a atribuição dos grupos nesse chamado. Então, o que a gente pode fazer? A gente define essa condição e aqui em ações, a gente coloca aqui para executar as ações personalizadas e faz aqui uma atualização de campo, onde o grupo é o problemas de hardware que está aqui no base site no nosso local. Então, toda vez que um chamado chegar e a categoria dele for desktop hardware e o assunto contiver sistema travou, automaticamente o grupo aqui já vai ser atribuído. Além das ações aqui, também posso colocar aqui notificações, então se acontecer alguma coisa o técnico vai ser notificado, ou ainda funções aqui personalizadas, porque além dessa maneira aqui da configuração, a gente também pode trabalhar com scripts personalizados no Service Desk. Uma vantagem do Service Desk é que se o usuário ele não estiver muito habituado a essa criação de script, ele consegue fazer muita coisa só aqui baseado nas condições, mas também existe a opção caso necessite ser uma coisa mais personalizada. Um outro exemplo aqui
a gente tem essa parte de solicitações de impressora, onde um negócio parecido, tá? Então, a gente tem aqui um chamado onde a categoria é impressora ou o assunto contém impressora, e toda vez que um chamado, esse tipo de chamado ele é aberto, ele está indo para um template de padrão, né? Então, um template padrão onde a gente não consegue extrair exatamente as informações que a gente gostaria. Então, qual que seria a ideia aqui? Que toda vez que a categoria ou que o assunto fosse impressora, que ele já direcionasse para o template das impressoras. E a gente consegue fazer isso aqui. Então, a gente colocou aqui as condições e as ações que vão ser executadas. Aqui o grupo automaticamente vai ser colocado para problemas de impressora e o modelo aqui que vai ser utilizado também vai ser o modelo para as impressoras. Então, a gente tem aqui todas as nossas categorias. Então, eu citava anteriormente que a parte ali de personalização era importante para essa parte justamente por causa disso, porque todo o status que a gente mexeu, a prioridade, o impacto, o grupo, tudo aquilo que a gente configurou anteriormente, ele pode ser usado aqui nas automações. Então, quanto melhor detalhado isso tiver, melhor também a gente consegue o nosso processo aqui das regras de negócio, das demais automações que a gente vai observar. A gente chegou a citar aqui os SLAs, então os SLAs aqui dentro do Service Desk podem ser tanto para um incidente quanto para uma requisição de um serviço. Criando aqui um novo SLA, a gente define um nome, a qual local que ele vai fazer parte. Se a gente vai colocar com base em critérios ou se a gente não vai aplicar uma condição, o mais interessante é a gente colocar em base de critérios justamente porque a gente está falando dessa parte de automação. Então, consigo definir aqui, por exemplo, que se a minha prioridade for crítica, esse chamado aqui ele vai ter que ser respondido dentro de 2 horas e vai ter que ser resolvido dentro de um dia, por exemplo. Então, eu posso colocar aqui se ele vai ser resolvido dentro das horas operacionais ou se ele vai levar isso em consideração ou não, se vai incluir feriados e finais de semana. Então, aquela configuração que a gente fez lá no início é importante aqui também. E também o nível de escalonamento que eu tinha citado anteriormente. Então, o nosso tempo ideal aqui de resposta seria dentro de 2 horas. Caso isso não aconteça, eu posso ativar o nível de escalonamento. Então, supondo que depois de 1 hora passado do que a gente tinha estipulado anteriormente, a gente pode escalonar para uma função de organização, a gente pode escalonar, inclusive, para um técnico específico, inclusive sendo o dono aqui do chamado, ou aqui em funções da organização, a gente pode já pegar uma pessoa mais especializada naquele caso para a gente poder fazer o escalonamento. Isso serve aqui tanto para o tempo de resposta, tanto para o tempo de resolução dentro daquele chamado. Essas SLAs, como eu disse, elas podem seguir aqui um critério, e elas só vão ser aplicadas dentro daquele critério, como também vindo aqui em configurações, na parte de configurações avançadas do portal, a gente pode definir aqui também se os usuários eles vão ter o direito de escolher as suas SLAs, então aqui usar SLAs selecionadas pelo usuário, então eu posso colocar tanto baseado somente nas condições, como também ativar essa opção para o usuário poder escolher qual que vai ser o SLA do chamado dele. Voltando para a nossa automação, que a gente vai ver agora é a parte de regras de notificação, que eu tinha comentado anteriormente na parte das primeiras configurações da instância que a gente estava fazendo, quando a gente falou também sobre o servidor de e-mail, falei que eu ia voltar nesse ponto. A gente primeiro vai olhar aqui para a parte de solicitação, mas todos os módulos, eles podem ter uma notificação para deixar todo mundo, todas as partes interessadas, informadas do que está acontecendo. Então, a gente tem aqui as notificações para os solicitantes. Então, eu posso escolher notificar o solicitante quando houver o cancelamento de uma solicitação ou quando a sua solicitação for resolvida. E aqui eu defino se essa notificação vai acontecer por e-mail, se vai acontecer por SMS ou se ela vai ser somente aqui nas notificações dentro do Service Desk. Isso não somente para os usuários, eu posso colocar aqui também para os técnicos. Então, posso notificar um técnico quando uma solicitação for atribuída a ele, posso informar novamente isso por e-mail, por SMS. Daí, aquela parte de configurações de e-mail que eu tinha explicado anteriormente, ela faz muito sentido aqui, então, no disparo de e-mails para as notificações. Além das regras de notificação, a gente também tem as regras de fechamento de um chamado. Então, pode ser que quando a gente está lidando com um ticket específico, a gente precisa que alguma coisa seja preenchida antes do fechamento dele. Então, muitas vezes acontece de um técnico trabalhar em determinado ticket, não colocar muita informação, ir lá e fechar. Isso, posteriormente, para a gente observar o que aconteceu dentro daquele chamado, toda a parte de informação a gente perde muito. Então, o que a gente pode fazer é definir aqui campos obrigatórios para o fechamento daquela solicitação. Então, eu posso colocar, por exemplo,
que precisa existir um registro de trabalho. Então, uma vez que o técnico ele foi lá e ele trabalhou dentro daquele ticket, ele tem que registrar esse log de trabalho dele, então colocar quanto tempo ele passou, a descrição do que ele fez, e sem isso o ticket ele não vai ser fechado, além da prioridade, da urgência. Então, posso selecionar diversos campos aqui que vão ser obrigatórios para o fechamento da minha solicitação. Além disso, eu também tenho a parte de reconhecimento do usuário. Então, a gente pode habilitar para a solicitação só ser fechada quando o usuário ele confirmar que aquela solução foi benéfica para ele. Então, posso colocar aqui sim ou não. Além da parte também automatizada, de colocar ele para fechado aqui, depois de todas as tarefas terem sido concluídas. Então, a gente pode fazer associação de tarefas dentro do chamado e posso colocar aqui para quando elas forem resolvidas, eu automaticamente fechar ele aqui. Então, todas essas daqui são as nossas regras para o fechamento dos nossos chamados. E por último, hoje, a gente aqui também tem a parte de autoatribuição de técnicos. Então, novamente, né, voltando naquele ponto de novo do tempo dos técnicos dentro da nossa instância. Se a gente tivesse uma pessoa só, ou até um grupo de pessoas que ficasse, sabe, passasse o tempo dela só atribuindo o chamado, então chegou um chamado, vou ter que atribuir para técnico X, chegou outro, eu tenho que atribuir para técnico Y. Isso a gente viu que dá para resolver nas regras de notificação, mas a gente também pode utilizar aqui essa parte de autoatribuição dos técnicos, uma vez habilitada, a gente consegue colocar se vai ser só para os incidentes ou se também para as solicitações de serviço. A gente consegue colocar o nosso modelo, então aqui o round robin, por exemplo, ele vai ser mais geral, ele não vai levar tanto em conta a quantidade de chamado de cada técnico, então ele vai distribuir de maneira igual esses tickets. Quando a gente usa aqui o calculador de saldos, ele vai levar em consideração quantos chamados cada um dos técnicos tem, então ele vai tentar balancear para que todo mundo fique com o mesmo número. Além da ZIA, novamente, que dependendo de quanto tempo a pessoa está usando o Service Desk, ela já pode aprender mais ou menos como é que funcionam as coisas ali e ela mesma ir ali e fazer a atribuição desses técnicos. Isso daqui também vai levar em consideração a parte que a gente tinha citado anteriormente da tabela da disponibilidade dos técnicos. Então, a gente configurou os tipos de afastamento, então isso daqui também vai ser levado em consideração nessa hora aqui de atribuição. A gente pode colocar quando que ela vai ser atribuída, então, quando o chamado for criado, quando ele for editado. A gente pode colocar aqui nas não atribuídas ou em todas as solicitações, né, para fazer essa atribuição automática, além das exceções que a gente pode configurar. Então, posso colocar aqui, por exemplo, para excluir a solicitação dessa configuração. Então, vou colocar aqui, por exemplo, que o critério é que o nível aqui, por exemplo, dela é uma Tier 4, por exemplo, que a gente tinha falado. Quando eu estou falando desse nível aqui, eu provavelmente estou me referindo a um ticket que ele tem uma importância muito grande. Então, para mim, não é interessante que esse chamado especificamente seja atribuído de forma automática para qualquer técnico. Então, eu posso vir aqui e configurar essa exceção, e daí sim, manualmente, o usuário vai ter que ir lá e colocar para qual técnico que vai ser atribuído, porque justamente a gente entende que é uma solicitação de uma importância maior e que a gente tem que a gente tem que lidar com ela de uma maneira diferente. Então, configurado aqui o seu modelo e as suas exceções, os seus tickets já vão estar sendo atribuídos aí de forma automática. Então, a gente viu aqui um pouquinho das configurações das regras de negócio, das configurações dos SLAs, das expectativas de serviço, a parte de autoatribuição de técnicos e também a parte aqui de regras de fechamento das solicitações, assim como a parte também de regras de notificação. E, recapitulando, né, novamente aqui, parte de solicitação, notificação, autoatribuição de técnicos. A gente lá no começo viu parte de configuração da instância, de adição dos usuários dentro da instância. A gente viu a parte da configuração do servidor de e-mail e de toda a personalização que é feita aqui dentro do Service Desk Plus. Então é isso. Vamos ver se a gente tem alguma pergunta. A apresentação da nossa parte era mais isso. Agora a gente foca no nosso tempo para ver se existe alguma dúvida, alguma questão para que a gente possa responder. A gente recebeu algumas perguntas, eu vou fazer aqui. O Felipe perguntou qual é a diferença entre o cloud e a versão on-premise. Maravilha, exatamente. O Service Desk, então, ele está disponível tanto na versão cloud quanto na versão on-premise. A principal diferença, de fato, vai ser essa parte de onde ela vai estar hospedada. Então, quando a gente fala da solução on-premise, ela vai estar hospedada no servidor da contratante, né? Então, de quem fez a contratação do Service Desk, é lá que a solução vai estar hospedada.
quando a gente fala da solução cloud, ela vai estar hospedada nos servidores nossos aqui da Zogo. Então, toda a parte de atualização da solução, ela vai ser de forma automática. Então, para toda a parte, né, de recurso que o usuário ele vai que ele não vai estar utilizando, né, porque é uma solução em cloud, então ele não vai ter essa preocupação com essa parte de recursos, de hospedagem e também com toda a questão das atualizações. Para a questão de funções é muito parecido, então a gente tem até na nossa página algumas diferenças entre as versões on-premise e cloud, mas a maior parte das funções que está disponível em uma também está disponível em outra. A principal diferença é mais essa parte da hospedagem mesmo. Perfeito, obrigada. A gente tem mais uma outra pergunta aqui, que a pessoa falou: eu uso Microsoft Teams e gostaria de saber se existe integração. Maravilha. Vamos sair aqui então. Voltando lá dentro da plataforma, a gente pode voltar aqui em configurações. E aqui embaixo em aplicativos e suplementos, a gente vai ter aqui a parte de integrações. Então o Service Desk ele realiza a integração com diversas soluções aqui mesmo da Managing Engine. Então a gente tem aqui, por exemplo, o AD Manager, o App Manager, o Site 24/7 e ainda outras soluções que a integração ela vai ser configurada da parte da outra solução. E nas integrações com os terceiros, a gente tem aqui sim a opção com Microsoft Teams. Aliás, com vários produtos aqui da Microsoft, né? Então tem a Azure, a parte do Outlook, do Office 365 e ainda outras soluções aqui como Slack, o Zapier, o Gira. Caso essas integrações elas não sejam suficientes, né, tanto as da Managing Engine quanto essas com os terceiros aqui, a gente também tem a opção das integrações por API. Então, se a outra solução tiver API aberta, a gente consegue fazer essa configuração para funcionar desse jeito dentro do Service Desk. Perfeito, obrigada. A gente tem mais uma outra pergunta. No caso, a pessoa está perguntando, né? No caso, a gente separa os usuários por área por cada instância, certo? Mas e dentro da instância em si? Como que eu consigo classificar usuários? Vamos lá. Então, vou sair aqui novamente. É justamente isso, né? Então, a gente vai ter a separação desses usuários por área ou por setor nas instâncias, e dentro das instâncias, a maneira como a gente consegue fazer a divisão desses usuários, a gente pode separá-los tanto em departamentos aqui, na parte de configurações da instância, então consigo colocar o departamento aqui de cada usuário, fazer a associação dele lá na configuração mesmo do usuário. Aqui também nas funções de organização, então consigo colocar aqui a função que cada um tem, o nível que cada um vai ter dentro dessa organização. E ainda tem aqui os grupos de usuários, que, como eu tinha falado, eles seguem um critério. Então, para essa parte aí que ele falou, né, dessa divisão, ela é interessante porque eu posso seguir aqui algum critério, pode ser tanto pelo cargo, se ele é um usuário VIP ou não, então, assim, dentro das funções de organização ou o local em que ele pertence. Então, dentro da própria instância, a gente pode fazer esse tipo aqui de divisão. Bom, foram essas 3 perguntas. Se alguém tiver mais alguma, pode colocar aqui na aba de questões, do lado direito da tela de vocês. Mas se não tiver nenhuma outra pergunta, vocês podem falar com a gente também nos nossos canais digitais. Então, se vocês tiverem alguma outra questão, dúvida, enfim, vocês podem se sentir livres para entrar em contato com a gente. Foram essas perguntas mesmo. Não temos mais nenhuma. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, Pedro, por dividir o Masterclass, né? E se vocês quiserem, vocês podem continuar acompanhando a Managing Engine também nos nossos canais digitais, como eu falei. A gente tem um site, aqui eu deixei a gente deixou a página do Service Desk Plus versão cloud, mas nós temos mais de 120 soluções, então dá para navegar bastante no nosso site. Esses são os nossos canais, né? Instagram, YouTube, LinkedIn, então acompanhem a gente por lá também. Como o Pedro falou anteriormente, essa é a primeira Masterclass de ITSM, mas vão vir muitas outras por aí. E muito obrigada, Pedro. Pode ir. Agradecer também todo mundo que pôde participar aí, que mandou pergunta, que respondeu aí na nossa enquete, para tornar mais interativo aqui o nosso Masterclass.
Além dos próximos masterclass que vão ter aqui do Service Desk, a gente também tem de outros domínios acontecendo. Então, fiquem ligados aí também que está acontecendo masterclass durante todo o mês, né? Até o final do ano a gente vai ter de vários domínios e de várias soluções. Agradecer a Rafa também pela companhia de hoje e pelo auxílio aqui na nossa apresentação. E é isso, agradecer a todo mundo que pôde participar hoje. Obrigado.